Informação de última hora, olha só, acaba de sair no Diário Oficial que o presidente Jair Bolsonaro, estendeu a restrição a estrangeiros, ou seja, ele vai proibir a entrada de estrangeiros no país por mais 30 dias. Lembrando que esse artigo 8 fica então revogada a portaria de número 152, que foi então emitida no dia 27 de março, ou seja, passados esses 30 dias, ele está revogando a medida anterior, que vencia hoje, e agora antecipando, por mais 30 dias essa determinação de evitar que novas pessoas, que estrangeiros entrem no país pelos próximos 30 dias por via aérea, então, de estrangeiros, independentemente de sua nacionalidade. Uripita, gostaria que você comentasse isso. É mais uma precaução com a transmissão do vírus? Chegou em bom momento também podemos dizer, essa prorrogação da medida de evitar que novos estrangeiros cheguem por vias aéreas aqui? A renovação na medida que havia sido tomada um mês atrás e que estava para vencer, então se renova por 30 dias, isso indica que teremos pelo menos mais 30 dias, ou o cenário que está desenhado é que nos próximos 30 dias não há ainda nenhuma perspectiva de mudança em relação a essa questão de entrada de estrangeiros. Ou seja, a pandemia, a urgência do Brasil em lidar com a situação e adotar medidas de excepcionalidade para enfrentar os riscos da doença vão continuar nos próximos 30 dias, então, em relação a essa questão de entrada de estrangeiros. Mais um motivo para que as ações na área de saúde sejam logo desenhadas, implementadas e comunicadas não só para a população, que é quem mais precisa ter conhecimento das políticas que o poder público quer adotar, mas também nessa coordenação que o governo federal precisa ter com estados e municípios, não só na chegada de equipamentos, não só na destinação de recursos, mas principalmente nas medidas e em como essas políticas estão sendo feitas. A informação que eu tive também em relação a como o ministro da Saúde tem visto o cenário é que as informações, ele preza muito pela qualidade das informações, dos dados, para ter o máximo de segurança possível para tomar as suas decisões. Mas a urgência política, a urgência de se tomar algumas medidas ou de começar a deixar claro quais são as políticas que ele pretende adotar, isso está ficando, o tempo está passando, já faz 10 dias que o ministro assumiu o cargo e ainda há um clima de incerteza em relação a que tipo de posturas que esse ministro vai adotar, que o novo ministro Nelson Teich vai adotar, que são diferentes em relação ao que vinha sendo defendido pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. Yuri, a avaliação é de que o ministro, durante essas coletivas, dá respostas generalizadas em relação ao número de testes, por exemplo, ou respostas aos governadores em relação a equipamentos que estão faltando para as equipes médicas, de quando vão chegar. Ele faz essa análise técnica, mas ainda não consegue dar respostas exatas para questões importantes, como falta de testes, falta de equipamento, em várias regiões do país? A percepção é de que, para não incorrer em nenhum tipo de erro ou de fazer uma falsa sinalização, o ministro é precavido. Talvez com um excesso de precaução, e aí dê essa sensação que você descreveu, Roberta. Por isso, ontem, na participação do secretário de Executivo, o general Eduardo Pazuello, ele foi mais assertivo em algumas das medidas que o Ministério pretende tomar, principalmente em relações de logística, que é a área com a qual o general Pazuello fez a sua carreira no meio militar e é a área em que ele é um expert, é a área que ele é mais entendido e, nesse sentido, é importante. A logística é fundamental nessas ações justamente para atender aos pleitos dos governadores em relação a equipamentos, em relação a insumos. Mas há um clamor da sociedade, há uma demanda da sociedade civil para entender quais são as ações que o Ministério da Saúde passa a adotar nesse momento, que vão ser diferentes, que vão dar mais clareza em relação a quais regiões vão sair primeiro ou depois, ou por último, das medidas de isolamento, de distanciamento social. É preciso um discurso um pouco mais assertivo, é isso que alguns governadores começam a cobrar, ainda que o ministro da Saúde tenha tido um ato que foi elogiado ao fazer reunião com os governadores da região Nordeste, que é a região do ponto de vista político que tem menos adesão, menos apoio ao presidente Jair Bolsonaro e mais governadores do campo da oposição. Hoje fazendo essa reunião com os governadores da região Norte, mas há um clamor de que o ministro precisa ser mais político, colocar a serviço do país todo o seu conhecimento técnico.